A palavra de Deus nos diz, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 6, o apóstolo Paulo fala a respeito de um padrão moral para os crentes, como ele orientava os crentes com relação ao seu procedimento neste mundo. Diz 1 Coríntios 5, 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. O apóstolo Paulo fala a respeito da conduta dos crentes na cidade de Corinto. Ele usa de algumas figuras de linguagem, de metáforas, como a palavra fermento. A palavra fermento era utilizada para mostrar uma influência corruptora, uma influência que pudesse estragar a massa toda. Então ele aconselha aos irmãos de Corinto lançar fora este velho fermento e serem uma nova massa. Durante a festa anual da Páscoa, os israelitas removiam todo o fermento de suas casas. E ele vai dizer que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. E devemos celebrar a nossa união com Cristo, não com velho fermento, que pode levedar toda a massa, toda a nossa vida. Fermento da maldade, fermento da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. A conduta dos crentes de Corinto era uma conduta totalmente irregular para uma fé cristã. Eles praticavam o incesto, a prostituição, a devassidão, o roubo, a idolatria, a maledicência, a avareza, a bebedices, a maldade, a malícia. Essa conduta era determinada pela influência daquela sociedade pagã, pelos deuses e os cultos pagãos que eram realizados no contexto daquela época na cidade de Corinto. A cidade de Corinto tinha uma localização privilegiada,
era uma cidade importante na época do apóstolo Paulo, uma rota comercial. E assim, o apóstolo Paulo teve grandes dificuldades para poder pregar ali a nova vida que Cristo pode oferecer. A epístola aos Romanos, no capítulo 6, verso 15, diz: E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? E ele conclui dizendo: de modo nenhum. Então, o apóstolo Paulo, nessa epístola aos Romanos, ele nos fala da nossa união com o Senhor Jesus Cristo. E a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 12, ele dizia: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Daí, o apóstolo Paulo ter este comportamento, essa escolha, aquilo que realmente pode nos afastar de Deus e comprometer toda a nossa fé cristã. Vivemos num mundo pecaminoso, num mundo difícil, e precisamos então da graça de Deus, precisamos que o Espírito Santo de Deus esteja nos guiando, seja o nosso árbitro, seja, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, verso 26, o Espírito, ele nos dirige quando nós estamos orando, não sabemos o que pedir, o que falar. E em Gálatas capítulo 5, verso 12, verso 18, o apóstolo diz que: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei, não estamos mais sobre essa natureza pecaminosa, carnal, que carregamos dentro do nosso ser. Por isso, o apóstolo Paulo teve que trabalhar profundamente nos seus ensinos para que os cristãos que estavam ali em Corinto e também em outras partes ali do seu mundo de atuação, eles pudessem ter esta nova vida que somente Cristo pode oferecer. E o cristianismo, ele não é um código de moral, mas é uma vida transformada. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas, capítulo 3, verso 23, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então a fé, ela vai nos direcionando para uma nova conduta, para uma nova vida. E assim, nós vamos procurar ter um padrão totalmente diferente do que éramos antes. O apóstolo Paulo também diz, em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que isto é, nos corações. É algo que acontece de dentro para fora, algo que fica impregnado nas nossas vidas, não em tábuas de pedra como os 10 mandamentos, por exemplo, que as pessoas procuravam seguir aqueles mandamentos, mas agora, pela
graça que opera nas nossas vidas através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, do Santo Espírito de Deus, nós vamos sendo lapidados para que realmente possamos ter uma conduta que honre a Deus, que glorifique ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta vida do cristão, ela vai determinando novos rumos. Como Paulo diz aos Colossenses, capítulo 3, verso 5, fazei morrer a vossa natureza terrena, que é a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Então, ele enfatiza bem, fazei morrer uma série de recomendações que são uma espécie de imperativos relativos à conduta. Então, é algo que é imposto nas nossas vidas, que exige de nós lutas, exige de nós determinação para que realmente nós possamos ser essa nova massa que o Senhor Jesus Cristo deseja para nós. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala a respeito dos frutos do Espírito, os frutos da carne, conforme Gálatas, capítulo 5, os versos 17 a 25, ele fala a respeito dos frutos distinguidos da carne, que são opostos aos frutos do Espírito. Então ele faz uma série de relação e ele conclui no verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Daí que o cristianismo não é um código de vida mais moral no mundo, mas é uma força que exerce de nós de dentro para fora. E assim, como o Senhor Jesus falou a respeito do caráter dos cristãos, especialmente em seu ensino no Sermão do Monte, o Senhor iniciou o seu ministério e em Mateus capítulo 5, no verso 48, ele pode dizer, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É um padrão que Deus exige do seu povo. É o seu próprio caráter perfeito. A perfeição de Deus inclui o amor da graça benevolente. Então é uma perfeição que, olhando para a nossa natureza, parece impossível, mas é uma recomendação que o apóstolo Paulo e os ensinos do Novo Testamento nos dão essa direção para que tenhamos uma vida que possa glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Uma vida que possa agradar ao Senhor Jesus Cristo. Daí a nossa luta, subjugando a nossa carne, como Paulo diz em 1 Coríntios, falando da sua experiência pessoal, no verso 27 ele diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então não é uma luta tão simples assim. Nós precisamos sermos bem lutadores para que realmente isso ocorra em nós. O Senhor Jesus Cristo disse, em
Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Daí, nós precisamos andar em espírito, conforme já dissemos a respeito de Gálatas, capítulo 5. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E devemos fazer do nosso corpo o templo do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, quando fala de um relacionamento com uma meretriz, ele fala a respeito de se tornar um corpo com ela. Mas quando estamos em Cristo Jesus, ele diz, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Daí nós precisamos glorificar a Deus no Espírito. Nós fomos comprados por preço. Jesus pagou o preço da nossa redenção, dando o seu corpo, seu sangue, sua vida, para que nós pudéssemos ter uma nova vida com o Senhor Jesus Cristo. E esta vida, agora, que foi comprado por este preço precioso, que o apóstolo Pedro diz que não foi com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, nós devemos entender que somos propriedade de Deus. Deus, em Jesus, é o nosso Senhor. E agora devemos, pois, glorificar a Deus em nosso corpo, manifestando a vida do Senhor Jesus. Paulo diz aos Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Essa era a postura que o apóstolo Paulo colocava como padrão para a sua vida, e nós devemos imitar. Ele pôde dizer, sede meus imitadores como eu sou do Senhor Jesus Cristo. E assim vencer o pecado pela graça. Paulo escrevendo a respeito de um espinho na carne, em 2 Coríntios capítulo 12, no seu verso 7 ele diz, para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Daí, para concluir, como você entende que o Senhor Jesus Cristo quer que você proceda? Como você tem realizado a sua conduta aqui neste mundo, nesse término de ano, onde costumamos fazer balanço das nossas vidas? Será que Cristo está vivendo em você? Você tem dado espaço para a vida de Cristo na sua vida? Será que as coisas do alto têm preenchido o seu ser? Ou você tem procurado as coisas mais deste mundo, as emoções deste mundo, os lazeres deste mundo, e tem deixado pouco tempo para adorar a Deus?
Este é o momento de introspecção, de reflexão, para que tenhamos um padrão que realmente agrade ao Senhor, que faça com que a nossa luz possa brilhar no meio das trevas e assim o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Agradecemos a Deus pela sua palavra orando. Senhor, nosso eterno Pai, nós te agradecemos pelos ensinos da tua palavra, pelo ensino que o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Corinto, uma igreja que tinha um padrão que não te agradava, e o apóstolo teve que lutar muito para que aqueles irmãos tivessem um procedimento diferente. Ó Deus, que o padrão dos cristãos dos nossos dias não seja o padrão do mundo, mas o padrão que vem da tua palavra. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus.